Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MEVcast, o podcast do Ministério Encontro de Vida. E pela primeira vez, nesse formato, né, assim, desse jeito, e muita coisa gostosa e boa tá vindo por aí. Esse é um programa piloto e vamos ver o que sai daqui hoje, batendo papo aí com essa galera gostosa. Mas dentro desse mês de agosto e os 9 anos do MEV, e a gente então resolveu chamar algumas pessoas e durante esse mês a gente vai ter mais episódios também, fiquem tranquilos. E aí, gente, boa noite, hein? Boa noite, Boa noite, Rafael. Rafa, Fred, boa noite. E Carolzinha. Bom demais receber vocês aqui. Prazer. A nossa ideia hoje aqui é bater um papo, um pouquinho desses 9 anos de MEV aí. Vocês são frutos dessa, que a gente está chamando aí de uma nova temporada, né? Acredito que a Carol se batizou 2000 ainda com meu pai vivo nesse sentido, né? Batizada por ele. E que bom, né? Que bom, que alegria estar aqui e vivendo esse legado. Tô muito feliz. É legal, né? É legal. Mas, e aí, gente? Vamos bater papo, vamos conversar um pouco aí sobre esses 9 anos de MEV. Eu tô feliz pra caramba. Completando aí, dia 20 de agosto, meu primeiro ano de ministério também. É um desafio gigantesco. Mas eu tenho dito que é muito gostoso. As pessoas costumam vir me perguntar assim: e aí, como é que é e tal? É pesado, né? É difícil, eu ia né? perguntar isso. Sério? Eu ia perguntar isso. Porque, mas é engraçado, eu não enxergo desse jeito, não. Eu não sei se é por causa da geração. Porque se você perguntasse, por exemplo, ao pai do meu pai, né? Aquela geração antes aí de 1960 e tal, eles falavam sempre desse ministério pastoral como árduo, né? Não, o serviço, aquela fardo. coisa, um fardo e tal, é o sacrifício de servir a Cristo e tal. E falavam isso não reclamando, mas com um coração generoso e bondoso nesse sentido, mas era sempre um fardo, um negócio pesado. Eu sou um privilegiado por fazer parte de uma geração mais nova nesse sentido. E eu tenho visto muitos outros pastores dessa mesma idade, assim, dos 30 e poucos anos, 28, 30, 35, 36 anos. E eles têm levado, assim, o ministério de um jeito muito descontraído, leve, descomplicado, simples. E eu tenho participado disso, por mais que esse chamado ministerial tenha vindo num período que não foi um período fácil, né? Eu não tive aquele anjo que apareceu assim, você vai pregar a palavra. Comigo não foi desse jeito, né? Foi de outro jeito, foi no meio de uma enorme doideira de vida, um furacão. Mas louvado seja Deus, cara, porque foi gostoso demais, assim, é muito bom quando a gente se lança, é muito bom quando a gente se desprende, perde o controle de absolutamente tudo, e é gostoso demais. Eu brinco que o pessoal falava que eu era abençoado por tabela, sabe? Família pastoral ali e tal, a coisa, você é abençoado por tabela. Meu pai falava muito que você precisa ter a sua experiência, você precisa ter suas experiências, você precisa ter suas experiências. E quando eu de verdade me abri para ter essas minhas experiências, uau, Deus existe. E essa alegria tão genuína, né? Uma coisa que vem de dentro, é bem notório nesse sentido, assim. Algumas pessoas têm testemunhado isso. Alegria, o pastor Felipe é alegre, não é um pastor carrancudo, né? Não é um pastor fechado, é um pastor alegre que brinca, que faz piada. Isso é diferente nesse cenário pastoral, eu acho também. Eu gosto de dizer aqui no MEV principalmente que aqui é uma igreja de gente de verdade, né? Feita de gente de verdade, pessoas de verdade. Aqui ninguém é um personagem, a gente não precisa disso, né? Deus não tem compromisso em transformar personagens, né? Mas Deus transforma pessoas de verdade, que estão com problemas reais, com dificuldades reais, com circunstâncias da vida que vão se apresentando. E se a gente for para a Bíblia é assim: o coxo chegou para Jesus coxo, o cego chegou cego. Uma mulher que tinha uma enorme dificuldade chegou até, né, não se fantasiando de alguma coisa. Não, estou aqui para ver se talvez você poderia. Não, mas chegaram do jeito que estavam, né? E a partir desse encontro tudo foi transformado. E comigo foi do mesmo jeito.
eu gosto da tua história da oração. Qual foi a tua oração, assim? Eu gosto daquele momento que você falou, Deus, conta aquela história, que aquela história, diante de uma dificuldade que a gente estava passando nesse sentido, e os meus conflitos internos, e aí ninguém ficava sabendo disso, mas teve um momento que eu tive, que eu tinha decidido chutar o pau da barraca aí. Quem nunca? Quem, né? Pois é. E aí, eu sei lá, ia fazer outra coisa da minha vida, ia, sei lá, morar no Rio, congregar em outro lugar, fazer outras coisas. Pensei que ia vender arte na praia. Viver da arte. Viver da arte. A minha arte é outra. Fazer alguma coisa na praia, não sei. E aí, nessa oração, eu ouvi Deus de um jeito que eu nunca tinha ouvido, sabe? Dizendo, cara, você acha que essa responsabilidade é de quem? Você acha que... Vambora. Tá esperando o quê? Vamos nessa. E você... Oi? Hein? Oi, senhor, é o senhor mesmo? Oi, né? Hein? Sou eu? Oi? Como assim? Cadê os cânticos, os anjos, os sinos? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. E a partir desse momento eu disse, então eu não quero te atrapalhar. Se eu não te atrapalhar, tá bom pra caramba. E eu não quero controlar absolutamente nada. E eu tô aqui disponível. Eu falo com as pessoas que essa é a oração mais poderosa que existe. A oração quando você se coloca disponível para Deus. É incrível o que ele faz. É incrível o que ele faz. E aí você não precisa ficar colocando barreira, ficar colocando limite, ou ficar encaixotando Deus do teu jeito. Mano, deixa Deus fazer, isso é bom demais. E graças a Deus isso aconteceu. Eu tenho um arrependimento de não ter passado por isso antes. Não faltou oportunidade, não faltou tempo, não faltou recurso. Até com meu pai vivo, a gente tinha algumas conversas nesse sentido. Mas a gente é cabeçudo, né? Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Não deixa, a gente é cabeçudo. A gente fica, não, isso não é pra mim, isso é outro pra outro. A gente fica naquela briga, naquela queda de braço. Quebra de braço com Deus, né? Não, eu sou mais forte. Vem Deus e... como se a gente fosse ganhar alguma coisa. Eu brinco assim, tem a gente e a palavra. Quem tá errado na história? Não tem muito o que fazer, né? Até vale ressaltar que a gente sempre espera a conversão de alguém que está completamente fora, né? Que essa conversão em Cristo, nessa caminhada, quando a gente ouve a tua história, alguém de dentro, né? Que é alguém de dentro que ainda não tinha se encontrado com ou para e de repente passa por isso. Isso é muito impactante até pra gente que vem de fora dessa realidade, né? Cara, minha vida inteira foi dentro da igreja, né? Desde que nasci, literalmente. Foi dentro da igreja, conhecendo todos os lados dessa moeda, né? Sempre foi, esse ambiente sempre foi meu ambiente nesse sentido. E o que não quer dizer nada. O que não quer dizer absolutamente nada. Claro, não estava perdidão, não era um cara nesse sentido assim, né? Mas às vezes você entra no ativismo, você entra numa questão de cumprir as agendas, você só vem porque tem que. Modo automático, né? Você só faz porque tem que. Isso é ruim pra caramba, mano. A religião te mata nesse sentido. Então quando essa chave muda, quando você parte para uma outra visão de mundo nesse sentido, é fantástico. Mas você acha que é uma visão de mundo ou um verdadeiro encontro genuíno com Jesus? Aquela coisa de você... É a hora que vem aquele confronto entre as coisas da terra e a realidade do céu para nossa exatamente, vida. Igual eu falo, eu brincava que eu era abençoado por tabela, né? Fazendo parte daquilo ali e tal, você naturalmente você vai participando, né? Mas quando é contigo, quando esse encontro ele é genuíno, quando ele é personificado, ele tem nome, sobrenome, CPF, sabe o que é? E isso é impressionante, cara. Então quando eu descobri isso, quando eu vivi isso, um caminhão me atropelando, né? Um caminhão atropelando. E aí, assim, eu fui fazendo um retrospecto da minha vida
é impressionante como cada coisa que você vai aprendendo, cada coisa que você vai passando, por que eu trabalhei com o que trabalhei, por que fiz o que fiz, porque te leva exatamente para aquele momento. Né? É impressionante. E a partir dali, uma nova jornada surge também, né? Não tô parado, não. E esse posicionamento diante de tudo, todo esse novo, né, também é muito importante, porque quantas pessoas às vezes recebem isso, têm essa oportunidade tão próxima de um encontro genuíno e rejeitam. Não se posicionam. Não se posicionam, Rejeita, de alguma maneira não vivem. E tá disponível para todo mundo, né? Pô! Eu li uma frase num livro do Larry Crabb dizendo: Jesus está mais disponível para você do que você imagina. Sim. Isso é muito real, cara. É muito real. Não precisa ir longe. Há pouco tempo atrás aqui a gente teve o nosso Neve Start. Conversei com algumas pessoas que tinham acabado de se batizar aqui no Neve. 5 pessoas. E aí, conversando com eles naquele momento de apresentação, né? E aí, como é que você conheceu a gente? Isso aqui, como é que você conheceu Cristo e tal? Por que você não deu esse passo antes? Cara, todos eles falaram. Eu achei que eu não estava pronto, achei que eu não era digno, achei que eu preciso me consertar primeiro para tomar a decisão por Cristo. E imagina eu chegar perto de Jesus desse jeito, do jeito que estou, não dá. Putz, isso é cruel, cara. Isso é muito cruel. E quem faz isso? Acho que é a religião, cara. A religião faz isso com as pessoas, as doutrinas fazem isso com as pessoas, o não conhecimento correto sobre a revelação da palavra, sobre o evangelho, sobre quem é Cristo. Sim. Acho que causa isso com as pessoas. Também o que elas são ensinadas, porque normalmente elas replicam o que alguém um dia disse, o que alguém disse, o que alguém... Existe um modelo, né, para muitas pessoas. Isso, cresce em cima daquilo e tal. E aí todos eles falaram: não, a gente não deu. Eu queria me batizar, mas sempre quando tinha eu fugia, me esquivava porque eu não estava pronto, porque aquele não era o meu momento, porque eu não me achava capaz ou digno de participar de algo. Como assim eu vou fazer? Não, é o inverso, é completamente o inverso, dizendo: cara, vem o quanto antes você puder. E a partir desse encontro nós temos a nossa natureza de vida completamente trocada, a essência do próprio Deus vai habitando dentro de nós, o Espírito Santo em nós vai se revelando, e é uma jornada, né? É um caminho. E é gostoso ver essas pessoas que você estava comentando, aí a gente conversando, eles falam: por que vocês... Cara, quando a gente te encontrou, assim, pô, assim, se a gente não soubesse nada da palavra, pelo menos saía daqui rindo, né? Parecia um show de comédia, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, mas é a questão do evangelho simples, descomplicado, e tudo isso me lembra a liberdade. Jesus, Gálatas 5 vai dizer, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não consigo enxergar outra vida com Cristo senão uma vida liberta, né? Liberta do pecado, liberta do domínio do diabo sobre a nossa vida nesse sentido. A gente não precisa do diabo para absolutamente nada, a gente não precisa do pecado para a gente ser feliz em nada. Absolutamente nada. O que a gente precisa é de Jesus na nossa vida. Você que está aí do outro lado e está ouvindo a gente, que você precisa é de Jesus na sua vida. E Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito. Algumas pessoas isso acontece de um jeito mais rápido, para outras isso é um processo um pouco mais longo. Mas uns na alegria, outros na tristeza. Mas é sempre um processo, né, cara? Qual de nós está pronto? Nenhum de nós. A verdade é que nós somos crentes em constante transformação, né? Sim. A gente está todo dia, a gente fala isso aqui no Neve muito, né? Que todo dia, a gente vem para cá quinta, domingo, em cada encontro, seja ele o dia que for, a gente vem para cá com um objetivo, que no final a gente sai daqui um pouco mais parecido com Jesus. Centro de treinamento, como a gente costuma às vezes dizer, né? Centro de treinamento com esse objetivo. Mas falei muito. E aí, vocês? Como vocês estão? Como é que tem sido essa experiência com vocês? Quanto tempo vocês estão no MEV, Carol? Eu conheci o MEV em 2019, convite de um amigo, comecei a frequentar.
Eu cresci num lar cristão. Pandemia, né? 19? Isso, um pouquinho antes da pandemia. Cresci num lar cristão, né? Pais católicos. Mas não tinha essa proximidade. Eu não via Deus como um pai nesse sentido. Deus pra mim era um cara distante, no alto do seu trono, assim, sabe? Inacessível. Eu sabia da existência dele porque a criação, né? A obra da criação e todas essas coisas. Então eu sabia da existência de um criador, mas eu não sabia da existência de um pai. Então eu acho que essa foi a principal mudança. Assim, isso veio muito pra mim também. O falecimento do meu pai, eu percebi que eu não estava órfão. Isso é uma experiência muito individual, mas é real. É real. Eu percebi que eu não estava órfão. Que por mais que meu pai tivesse morrido de uma maneira abrupta e inesperada, eu não estava órfão. Isso é fantástico. Mas só quem sabe quem Deus é, né? Só quem passa por esse processo dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, e eu sei o que tenho e o que possuo nele. Através de Cristo. Eu acho que o meu encontro com Jesus foi o que me fez entender essa identidade de filha mesmo, porque conhecer Deus, de ouvir falar, é diferente quando você conhece Jesus. Total. Que é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos leva até o Pai, genuinamente. Então, a minha história foi muito nesse sentido. E aqui no MEV, é engraçado que você estava falando sobre, né, tudo isso que a gente tem falado e como isso não é novo. Parece uma revelação. Não, tem nada de novo. Mas eu ia te falar, toda essa coisa que a gente estava falando me remeteu muito à liberdade, e eu te pedi até para falar um pouco sobre o Livres pela Graça. Porque tudo isso que a gente está vivendo hoje, seu pai já tinha escrito. Já. Antes. Então, assim, na verdade, não é nada diferente. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus e tem ele gente falando pra mim sobre a graça. Cara, é muito engraçado essas coisas. Tem gente que vem aqui e fala assim: não, Neve agora tá numa nova visão, né? Neve agora tá fazendo um negócio novo. Não estamos fazendo nada novo, não tem nada de diferente. Absolutamente nada. Pelo contrário. Agora a gente está de fato implementando algo e não tentando alguma coisa. Mas colou, foi, e tudo que a gente está fazendo é de maneira intencional nesse sentido. Tudo que a gente tem produzido, falado, conversado, vivido, as mensagens, as palestras, as conversas informais, os almoços, enfim, tudo tem sido intencional nesse sentido. O pessoal fala assim: você está continuando a visão do seu pai? Eu falo: não estou continuando a visão do meu pai. Eu estou implementando a visão que ele sempre teve e que a gente compartilhava disso de uma maneira muito especial. Como se estivéssemos num navio, eu sinto essa sensação. Como se estivéssemos num navio e agora nós temos um farol mesmo. Tá apontando uma direção. Uma direção. É exatamente isso. Eu compartilhei, né, já isso. Que exatamente eu me sinto enxergando essa luz, e eu acho que todos agora podemos caminhar rumo a essa mesma luz. Eu acho que todos agora têm essa clareza quanto a essa luz que realmente nos ilumina, que é a graça, que é Jesus. Legal, que bom que isso tá claro. Tá claro. Que bom que isso tá claro, porque é um desafio, né? Tornar estas coisas também palpáveis, igual você falou assim: pô, Deus era muito distante, né? Um negócio meio distante. A gente tem recebido muitos testemunhos desses aqui também, de que a maneira como a gente tem propagado a palavra, a maneira como a gente tem apresentado e revelado Jesus às pessoas, isso tem mudado a maneira como elas enxergam Cristo. Ao invés delas virem aqui durante a semana, houve ali uma mensagem bonita, legal, valeu. Não. Dia a dia, né? É para agora, é para essa era presente, é para esse tempo, ela é aplicável. Essa semana lá embaixo, estudando, eles estavam falando assim: um versículo decorado não vale nada, né? Mas vale um versículo aplicado do que 1000 decorados. Sim. Né? Mas vale a palavra aplicada na sua vida e tendo essa realidade diária do que, eu sei a Bíblia de cor, de Gênesis a Apocalipse, mas só sei verbalizar, mas não sabe sei verbalizar, viver. Mas não vive absolutamente nada do que aquelas verdades. Nossa, isso é cruel. Eu acho que vive. É cruel, mas é gostoso assim ter essas experiências
E o que eu tenho dito é que, por mais que eu esteja passando isso não é para mim. Acredito que vocês são essas pessoas também que estão sendo alcançadas por isso. Muitos outros aqui estão sendo alcançados por isso. Para mim isso está disponível para essa cidade, assim. Eu creio que Petrópolis vai ser atingida Amém. Por essa revolução que a graça tem, por essa revelação de Jesus de uma maneira simples, descomplicada, atual, que não precisa ser atualizada, mas que é atual, né? Eu creio nesse evangelho. Sempre foi perfeita. Sempre. Eu creio no que a palavra diz, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas. Então isso é fantástico. Então quando a gente é exposto à palavra, não tem outra reação. Sim. Né? A gente não reage de outro jeito. E aí, Fredão, fala pra mim. Não, você tá falando aí que me ocorre dessa metanoia toda, é que a gente até se fortalece quando a gente se junta, mas o nosso grande chamado que eu sinto aqui é pra gente se espalhar, na verdade. Então a gente se fortalece junto, mas o que a gente vive hoje aqui com essa experiência do Mavcast é para que a gente possa cada vez mais se espalhar, para levar a palavra, para levar o evangelho da graça, para levar esse conhecimento e essa metanoia, essa transformação para as pessoas. Quem é Deus? Quem nós somos verdadeiramente em Deus. Existe uma necessidade clara de trazer esse confronto direto entre, muitas vezes, essa formação inicial que a maioria das pessoas tem, ao que é realmente esse evangelho. Quem é Deus? Quem nós somos em Deus? Entender que através das palavras, dos ensinamentos de Cristo, a gente passa a ser com isso co-herdeiro com Cristo de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Quando fala em órfão é muito complexo, porque somos capazes de sermos órfãos de um Pai vivo, sim, de um Deus vivo. E isso é o mais difícil quando a gente se depara que conviveu talvez uma vida inteira sem segurar na mão desse Pai, num momento de angústia, num momento de insegurança, num momento de aflição. Você nunca falou: Pai, segura na minha mão. E aí de repente você é apresentado para isso, a tua vida se transforma, porque esse Deus era um Deus distante, da maneira que você aprendeu, você não tinha acesso a Ele. Ele estava ali o tempo todo, sempre teve. O tempo todo. Mas na verdade a gente aprende. Por que a gente não desfruta, né? Ai, tá liberado de chorar? Porque eu me emociono. Não, eu verdadeiramente também me emociono. A gente aprende que o acesso vem através da palavra. São os ensinamentos de Cristo. Se eu não sou exposto a essa palavra, a gente vai acessar verdadeiramente ao Pai. E eu já pude conversar sobre isso até hoje de manhã. Que eu estou num momento de mudança na minha vida e tal, algumas coisas por acontecer. E eu acordei aflito à noite. E dentro de todo esse conhecimento, cara, eu senti Deus segurando na minha mão. Uau, maneiro. Sabe? E ali, me abraçando por trás, assim, que você não igual precisa um filho dessa segurando na minha mão, cara. Eu tô aqui, né? E quantos anos da minha vida eu vivi, cara, sem isso, sem sentir isso, sabe? Essa segurança plena de que... Então, a gente se espalhar levar para as pessoas tudo isso que está aqui ao alcance de cada um de nós, à medida que a gente entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você falou duas coisas que para mim são muito interessantes. Primeiro, você falou sobre identidade. Acredito que a grande parte do problema da humanidade, principalmente nessa era que a gente está vivendo, né, nesse tempo presente que a gente está vivendo, para mim tem muito a ver com identidade. As pessoas elas não sabem quem são, cara. E isso, assim, vai nas coisas mais simples e sutis, até numa organização como uma igreja, como nesse sentido, assim. Basta você entrar no Instagram, você vai ver os fulanos, aí você quer ser como aquele fulano, né? Aí eu me visto como aquele cara, eu pego aquela camisa, eu vejo, aí eu salvo no meu Instagram vários looks que aquele cara, e aí eu vou comprando roupa, vou me vestindo. Você não é você é uma cópia. Tentando ser aquele cara. Pô, isso é punk, mano, isso é difícil. E é linda essa coisa da identidade, porque à medida que a gente
começa a aprender tudo isso, a gente entende que nós não somos convidados a parecer com algo, a gente é convidado a ser efetivamente algo. A gente tem um alvo que é Cristo, mas é como você trouxe, não é um personagem. Não. Eu preciso ser quem Ele me criou para ser. Isso. Encontrar isso, esse verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados. Isso é algo mais fantástico do mundo. Carol trouxe aqui a palavra liberdade. E essa verdadeira liberdade... Não é liberdade para você fazer o que você quiser. Liberdade para você ser quem Cristo quer que você seja. Isso é loucura. Loucura. A gente fala que o cérebro começa a fritar quando essas coisas vêm, porque essa verdadeira liberdade só vem em Cristo. Só. Cristo quando foi para a liberdade que Cristo nos libertou, essa verdadeira só vem através dele, porque você passa a ser quem Ele te criou para ser. Preciso me preocupar com mais o quê? Mais nada. A vida se torna tão mais simples do que outrora, porque você está fora dessas coisas todas, dessas regras de vida. O que você precisa fazer para ser mais feliz, como homem, ou como mulher, ou como filho? Ou a regra para ser um bom cidadão? A regra para você ser... Cara, tá ali, né? A Bíblia, o Evangelho... Cara, um livro lindo pra gente poder acompanhar. É muito mais simples, cara. Jesus é referência pra todos. É o alvo. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão. É o alvo, né? É o alvo. E aí a gente aprende isso até no Evangelho, né? A gente pode até errar, mas tá errando, mirando no alvo. Isso vai acontecer, isso pode acontecer, mas a gente tá mirando no alvo, que cada vez mais nessa caminhada sermos parecidos com Jesus. Exatamente. É exatamente isso. E aí, Rafa? Como é que você tá? Tô bem. Sou fruto dessa nova temporada do MEV. Não tem essa história de vida que vocês têm fala sério. No MEV. Mas também tenho sido alcançado por esse evangelho simples, né? A gente vem com as nossas sobrecargas, como eu posso dizer, com os nossos... A gente vai ser... Os nossos conceitos. Cheio de ranço, né? Cheio de um monte de coisas. E aí, num determinado momento da nossa vida, a gente se depara com o MEV, assim, uma igreja simples, um lugar bacana, gostoso de se congregar, de se estar. Você começa até assim a se perguntar, né? Você começa até a ficar meio escabriado, né? Será que isso é legal mesmo? Será que você tem um amigo? Será que isso é igreja mesmo? Será que isso é igreja? Sabe, aí você se depara com isso e assim, eu confesso pra você que eu levei um tempo assim até pra eu me adaptar, porque eu falei assim, gente, sabe, eu tenho um amigo que fala assim, cara, não é possível, vocês não têm culto domingo à noite? Eu falo, não, lá é só domingo de manhã. Não é possível, cara, eu preciso mudar de cidade, eu tenho que ir pra lá. Vou ver Fantástico, eu nem acredito. Eu falei assim, não, Domingão do Faustão, agora é Domingão do Faustão. Eu falei, cara, fica tranquilo, lá Jesus vai só de manhã, já resolve a semana inteira, fica tranquilo. Mas assim, verdadeiramente assim, eu tenho sido alcançado, eu, minha família, minha esposa, minhas filhas, assim, a gente tem vivido assim um momento, assim, posso dizer, muito gostoso com Jesus, sabe? Ah, que legal. Assim, livre de fardos, de peso, de servir a Jesus com aquela, sabe? A gente tem aprendido a viver livre. Quem serve por obrigação é escravo. Exatamente. Né? Serve por amor é filho. A gente tem aprendido a viver livre de todo julgo, livre do pecado. Amém. E isso tem sido assim muito gostoso assim para mim, sabe? Por um tempo, não vou negar para vocês que eu fiz a quebra de braço com Deus. Disse, não, Deus, não quero. Muitos anos de igreja, muitas feridas. Acho que já sabe tudo também. Sabe? Deixa eu ficar aqui tudo quietinho na minha. Não tô a fim de me decepcionar mais uma vez. Para que eu vou me decepcionar mais uma vez? Me deixa quietinho aqui. E Deus, vai, Rafael, eu conto contigo. Vai. Teu chamado não terminou. Vai, meu filho. Tamo junto. E eu, não quero, me deixa. Quero focar em outras coisas na minha vida, na minha carreira, no meu trabalho. Entrei numa pós, entrei no inglês, quis emagrecer. É isso, Marão. 35 quilos. Caraca, meu. 35 eu vou falar contigo.
Mas assim, sempre... Acho que eu achei os 35. E sempre o Espírito Santo me levando para onde é o lugar que eu deveria estar. Sempre o Espírito Santo me levando de novo. Deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. E até que eu cansei de... Perdi, tá bom, Deus, perdi. Vou me posicionar e tenho vivido, assim, umas experiências, assim, muito loucas, umas coisas muito loucas, que eu tenho certeza que é só o início. Esclarece um pouco pra gente. Umas coisas assim, umas coisas que eu nunca foi da minha identidade fazer, por exemplo, estar no Mavcast, conversando, gravando. Nossa, nunca que o Rafael... Deixando a sua luz brilhar, inclusive. Você não acha que esse é exatamente o agir de Deus? Quando a gente passa do ponto... até onde somos nós, na nossa capacidade, ou dentro das nossas limitações, e a gente começa a sentir exatamente esse agir de Deus, esse chamado evangelístico, onde Ele nos capacita para fazer exatamente esse algo mais. Você não sente isso? Sinto, com certeza. Porque não é uma coisa que vem de mim, é uma coisa que vem do Espírito Santo. As coisas vão aparecendo, você só vai se lançando. Exatamente, o Espírito Santo que tem me conduzido, que tem me direcionado. Aqui, meu filho, vai aqui, ó. Vai aqui, meu filho, vai assim, ó. Não, aí tu vai quebrar a cara, vai por aqui. E tipo assim, é louco. Quando eu falei de perder o controle, era isso. Eu ia falar sobre isso. Era essa experiência. Uma das pregações aqui que você, né, abra a mão do controle. Sim. Se a gente não abre mão do controle, como que a gente vai abrir espaço? Era essa experiência. Não sou mais eu que controlo as coisas. Sou mais eu que eu faço só o que está na minha telha, o que dá na minha telha, o que eu quero fazer. Não, mas eu sou livre para fazer aquilo que o Espírito Santo me direciona. E a partir do momento que a gente vai colocando isso para dentro, a gente vai discernindo também essa voz. Sim. A gente vai tendo contato com a palavra, vai entendendo que essa linguagem que o Espírito Santo usa é a palavra. Ele não vai te jogar numa furada contra o que está na palavra. Não, claro que não. O Espírito Santo sempre vai direcionar a gente no que está na palavra dele. Sim. Às vezes é engraçado que você não precisa fazer força para entender que ele está ali agindo em nós. Sim. Às vezes a gente atrapalha, a gente até reluta em fazer aquilo que está sendo guiado a fazer. Mas a gente não precisa mais fazer força para tentar entender esse agir, né? Nossa natureza humana, até a nossa natureza do pecado, muitas vezes nos traz para esse desafio de estar sempre alimentando cada vez mais o espírito, para que a gente seja cada vez mais guiado a isso. E aí é interessante quando você fala dessa tua... nitidamente, quando você passa desse teu teto, sim, você fala, caraca, daqui por diante ele já me levou... Eu costumo dizer, cara, que uma hora você vai cansar da esteira religiosa. Sim. Não tem como. Uma hora você vai cansar da esteira religiosa. E aí você vai procurar... Ou você vai sumir e nunca mais vai ter um contato genuíno com Cristo nesse sentido, porque você vai estar cansado daquilo que você viveu. E isso chega. Essa experiência chega. Ou você vai buscar esse genuíno evangelho onde Cristo é apresentado sem nenhum tipo de condição, sabe? Como a gente falou, de um jeito simples, descomplicado. Pleno. É isso mesmo. Saudável. Uma coisa que chamou minha atenção quando eu comecei a frequentar o MEV, e que foi assim um dos fatores determinantes para eu da minha decisão de ficar aqui, foi que vocês, numa pregação, não sei, numa apresentação, vocês relataram que vocês eram uma igreja saudável. Eu acho que foi no nosso start. Exatamente isso. Isso a aí, gente fala que a gente vocês busca relacionamentos saudáveis. Que é uma igreja saudável. E aí você vem de uma vida. A gente não acerta, né? Sempre. Sim, não é com certeza. Nós não somos perfeitos. Zero perfeição. Mas assim, vocês buscam relacionamentos saudáveis. E assim, você vir de uma vida, né, no evangelho. Eu praticamente nasci na igreja, carregando bastante coisa, bastante bagagens. Não vou ser leviano de dizer que foram só coisas ruins. Não, muitas coisas boas, graças a Deus. Mas com feridas, machucado, ressabiado com pessoas, isso faz parte. Isso faz parte, a gente precisa aprender a lidar com isso, cara. Exatamente. Porque um amigo, a gente estava conversando esses dias, e ele falando dessas experiências de vida e tal, e falando de trabalho,
E aí parece que só na igreja tem gente ruim, né? Não. Claro que não. Na padaria tem... Se não me engano, acho que é o Karnal que fala isso. Ou o Cortella. Acho que é o Cortella que fala isso. Ele vai dizer, olha, você tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Sim. Você tem gente boa na padaria e gente ruim na padaria. Você tem gente boa no hospital e gente ruim no hospital. Você tem gente boa no banco e gente ruim no banco. Na igreja você vai encontrar gente boa e gente ruim. E como agora, a gente reage a isso? A grande diferença é que em qualquer lugar desses, você pode ser um contratado, você pode ser um CLT, você pode ser... Alguém vai chegar pra você e falar assim, obrigado, você não combina com esse perfil, um abraço pra você, valeu. E, cara, paciência, vida que segue. Agora, numa igreja, a nossa essência é o inverso disso. A nossa essência é pegar essa galera, a Bíblia vai dizer, ferro afiando ferro. O pau vai cantar, filho. Vamos junto. Entendeu? Não tem jeito, vai ter atrito, vai ter... Agora, a diferença é como a gente reage. Exatamente. Né? A gente reage de que maneira? Tendo Cristo como nosso modelo, tendo a palavra como nosso livro de princípios, né? E a partir dali a gente vai perdoando mais, amando mais, entendendo mais, sendo mais criativo, sendo mais cooperador, sendo mais suportador de outros, né? Também pedindo perdão, reconhecendo as nossas fraquezas e erros e vamos seguir, vamos embora. Essa semana eu tive uma conversa assim com um amigo. Pela primeira vez ele teve coragem de conversar. De expor as coisas. Eu achei aquilo fantástico. Porque igreja sabe como é que é, né? Às vezes acha que tá longe, não sei o que lá e tal. E eu que tô vindo dessa... a maioria dos membros do MEV, a gente tem a mesma faixa etária, né? 30 e poucos anos. Obrigado. E tal. Essa faixa. E aí os caras te enxergam como um brother, né, mano? Eles te enxergam como um parceiro. E eu acho isso fantástico. É exatamente isso que a gente tem buscado aqui nesse sentido. E aí, então, quando um cara desse chega e senta na mesa contigo ali pra bater papo, e um cara desse fala... Cara, eu amo esse lugar e tá, eu tô vendo as coisas e tá acontecendo assim e não sei o que. E o cara começa... Eu falo... corajoso. Corajoso. Mas, cara, eu achei isso fantástico, incrível. E num momento como esse, eu também, cara, me perdoa. Se por um acaso, em algum momento... eu dei a entender alguma coisa, ou deixei de fazer algo, me perdoa. O que eu preciso fazer para ser alguém melhor para você? Ele ficou me olhando assim, e não sei. Não esperava por essa? Não sei. Mas foi, cara, vamos embora, vamos lá, tô dentro. Vamos junto. E só faz isso quem tá afim, né? Tipo, só tem uma postura como essa, quem tá afim, quem ama, quem quer se relacionar. E pô, foi lindo. E depois desse bate-papo, parece que a chave virou também para todo mundo. E frutos começam a surgir. Pô, isso é lindo. Só a igreja permite essas coisas. Só a igreja faz a gente passar por essas coisas. Se a gente não consegue fazer isso lá na tua empresa, a gente não consegue fazer isso lá, não consegue fazer isso lá não consegue, cara. Beleza, você pode chegar, conversar, não sei o que e tal, mas sempre tem uma relação burocrática. Corporativa. Na igreja, cara, isso é como família, eu acho. Acho que isso é como uma relação. E o pé e membros de um corpo, verdadeiramente membros um corpo, de um né? corpo. O dedinho, a mão não vai funcionar bem sem o polegar. Onde o todo é beneficiado, né, por causa daquilo. Então, de uma conversa como essa, o todo foi beneficiado. As pessoas nem sabem. Mas nem... Vão saber agora. Não, mas também não sabem. Mas também não sabem. Também eu não quero saber. E também não sabem. Mas cara, o todo é beneficiado por causa disso. A gente não faz ideia. E igreja é gostoso por isso. Eu amo essa ambiente. Tem esse exemplo que você traz sempre também do carvãozinho, né? São as pequenas pedrinhas de carvão. A gente precisa estar perto da brasa
para estar queimando esse entendimento que às vezes a gente pode estar um pouco mais fraco num dia difícil. Isso é então, normal. cara, a gente precisa se aproximar de quem está queimando, de quem está em brasa, para voltar a queimar, estar pleno e seguir nessa caminhada. Nós somos cristãos que estamos em constante transformação. Vai ter dia que a gente vai errar. A gente vai errar o alvo. E qual o problema? Isso é normal. Qual de nós não erra? Qual de nós não passa por isso? Ou inverte, qual de nós é o perfeito? Não existe. Então, isso vai acontecer. Agora, a grande diferença é que onde nós estamos firmados, onde a gente está alicerçado, esse evangelho que a gente tem recebido, ele não traz sobre nós um dedo ris dizendo: olha aí, palhaço, errou de novo, olha só o que você fez, acabou pra você. Não, pelo contrário, Jesus é o primeiro a estender a mão pra gente, dizendo: bora, vamos nessa. E você estava falando, eu estava lembrando, mais do que um brother, Jesus é mais do que um colega, né? Tem gente que acha que Jesus é aquele cara que fica do teu lado, igual agora nas Olimpíadas, né? Vai! Vamos lá! O treinador ali que tá impulsionando somente. Vamos lá! Você vai conseguir! Estou aqui do seu lado, hein? Ó, estou aqui! Vamos lá! Você vai conseguir! Eu não preciso de Jesus para isso. Para mim, os meus amigos, vocês fazem isso comigo, eu faço isso com vocês. A gente não precisa de Jesus para isso. Mas Jesus estando com a gente, cara, é garantia de algo. É completamente diferente. Ele não é só um cara que me incentiva. Entende? Mas pelo contrário, quando eu vou nele, ele resolve. A garantia de medalha. Uau! Exatamente. O pódio está garantido. Exatamente, vitória é garantida. Vocês vão ter aflições, mas vambora. Eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vão vencer. Né? Eu passei por essas coisas exatamente como vocês passaram. E eu passei por elas. Então, se eu passei e venci, vocês vão vencer. Assim como Cristo é, nós somos. Assim como Jesus é, nós somos. Então, no que eu prefiro crer? Né? Eu prefiro crer dessa forma. Eu prefiro crer desse jeito. Olhar para a palavra dessa maneira, receber isso e aplicar isso na minha vida. Colocar isso para jogo. E é impressionante como as coisas acontecem, cara. Acontece. Você já começou falando sobre isso com o termo, né, a acusação dos pecados. Eu acho que essa talvez seja uma grande barreira para as pessoas entenderem essa coisa da acusação. Quem nos chama pelo nosso pecado não é Deus. Com certeza. Quem te chama pelo teu pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele esqueceu de todos os nossos pecados, que ele lançou no mar de esquecimento. Quando a gente começa a entender que Deus nos chama pelo nosso nome, independente dos nossos pecados. Eu não sou um pecador, eu peco eventualmente. Eu tinha uma natureza pecaminosa, mas a partir do momento que aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, a partir do momento que ele habita em mim, que eu me batizo, que eu passo por essa transformação, por essa conversão, habita em mim uma nova natureza, não mais a natureza de pecado. Jesus não faz dentro de mim uma reforma, ele não faz dentro de mim um puxadinho, ele não pinta as paredes que estavam manchadas, não, mas ele arranca por completo essa natureza pecaminosa, e a partir desse momento, mano, eu sou filho de Deus, Cristo habita em mim. Paulo vai dizer isso. Então, como eu posso dizer que nasci de novo e continuar pecando? Isso não existe, não tem como. Então alguma coisa está errada, né? Então a minha natureza não é mais essa. Eu peco eventualmente, não sou um pecador, mas eu peco eventualmente. E eventualmente pecando, Cristo me perdoa e já me perdoa. Eu não vou receber mais perdão quando chegar no céu. Eu não vou receber mais, vai ter mais alegria quando chegar no céu, sabe, vai ter mais, não, pelo contrário, mais bênção quando chegar no céu, não, seja feita na terra, assim na terra como é no céu. Então, é para agora, é para esse momento. Cristo não, eu falo isso aqui, gente, Jesus não vai voltar de novo para morrer na cruz pelos meus pecados, ele já fez isso. E quando ele fez isso, a gente era vivo? Não. A gente estava lá? Com certeza não era, vocês eu não sei. Nenhum de nós era vivo. Então,
quando a gente fala dessa questão de um perdão de pecado passado, presente e futuro, meu pai falava isso direto. É com essa intenção, com esse background, compreendendo que quando Cristo morreu na cruz, perdoando os meus pecados, eu não era vivo. Então o meu pecado era um pecado o quê? Futuro. O que ele fez foi tão grande que está consumado, quitado por completo. Foi quitado por completo, pago por completo. Eu paguei essa dívida por completo. E com sobra. Ah, então isso é... Vamos lá. Isso é licença para fazer o bobagem? Muito, claro que não, pelo amor de Deus, para com isso. Paulo vai dizer, claro que não, exclamação. Claro que não, isso não é liberdade para pecar, tá maluco? Claro que nunca foi, nunca será. Nunca será. Tem um versículo que para mim é muito forte que fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é o chamado celestial em Cristo Jesus. Então, existe um alvo. A gente caminha pela graça, caminha aquilo que é bom, a gente tem um alvo. Não é mais o que eu não posso fazer porque isso aqui é ruim. Se eu fizer eu nem lembro mais disso. Esse é o meu alvo. Tem uma máxima que diz aquilo que a gente foca expande, né? Até no mundo corporativo o pessoal fala muito isso. Aquilo que a gente foca expande. Então onde eu tenho colocado meu foco? Nos meus pecados ou em Jesus? Onde eu tenho colocado o meu foco? Na prisão que o pecado traz para mim, medo, angústia, né? Ou em Cristo Jesus, que já me libertou e me perdoou de todos eles. Eu prefiro focar em Jesus, cara. Isso para nós como igreja também foi disruptivo, assim. E também para quem chega, não é fácil não se desconstruir e ouvir um negócio desse. Como assim eu não preciso? Não é que você não precisa ficar fazendo nada, não é isso. É porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo já fez, caramba. Força do meu braço. Zero força. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Acabou. Isso não vem de vós, não é força do seu braço. Para com isso, não. Exatamente para que você não se glorie por isso. Mas isso foi dado pela graça, nós recebemos pela fé. Foi dado de graça e nós recebemos pela fé. Isso está disponível para qualquer ser humano, para qualquer pessoa que queira receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, cara, a partir desse dia não é o final de nada, mas é o primeiro passo de uma jornada incrível. É exatamente isso. Existe também uma grande interrogação, né? Até mesmo acho que dentro do meio evangélico sobre a doutrina da graça, né? Sobre o evangelho da graça, de que foi até o ponto que quando a gente falou, e aí, agora explica, a gente até riu entre a gente, porque fala-se muito que a pregação do evangelho da graça é a liberdade para o pecado. Nunca foi. Sendo que nunca foi, nunca será, né? Zero. Acredito eu, pelas experiências que eu tenho vivido, que a pregação do evangelho da graça é a libertação do jugo do pecado. Assim, a primeira que a gente precisa compreender, graça não é uma doutrina, graça não é uma matéria de seminário, graça não é um tipo de evangelho, mas a gente precisa compreender que graça é uma pessoa. Quando a gente compreende isso, tudo muda. Graça é uma pessoa, graça é Jesus. Diz a palavra que a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Todos os homens. Quem se manifestou? Jesus. Então, Jesus é a graça. Graça é igual a Jesus. Graça é uma pessoa e não uma doutrina, um tipo de pregação, um tipo de... Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. A partir daí, tudo vem. Tudo vem. Tudo segue a partir daí. Então beleza. Então, quando eu falo Jesus é liberdade para pecar? Seria o mesmo que dizer e não foi claro isso, que né? não.
É óbvio que não. Graça e liberdade para cá? Claro que não. Agora, da onde que isso costuma vir? Isso não é novo também. Paulo estava lá dizendo isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Versículo seguinte, capítulo seguinte. Bom, raciocínio lógico. Então, quanto mais eu perco, mais graça eu tenho. Uau, beleza, eu enfio o pé na jaca e... Resposta de Paulo. É claro que não! É claro que não! Como eu posso dizer que morrer e fico praticando? Não, claro que não. A partir de agora é um outro estilo de vida. Conversão é mudança de direção. Jesus disse, vai e não peques mais, né? Sabendo que ela iria pecar. A graça é... Sabendo que ela iria pecar. Entendeu? Beleza, pode ter mudado o estilo de vida. Talvez possa ter mudado a prática de vida nesse sentido. Mas ela iria pecar. Como então, ser humano iria pecar. E a partir desse momento, talvez alguns perguntem... Ela não saiu dali uma santa auréola virando anjo. Do dia pra noite, claro nunca mais. Não. E Claro Jesus mesmo sabendo disso, em momento nenhum também disse, vai peque. É isso aí. E talvez alguns perguntem, o porquê das boas obras, então? Se já somos justificados em Cristo, para viver o que vivemos, o porquê das boas obras. Por acaso ontem eu tive uma aula sobre isso, assim, com um querido pastor amigo, e aí se você olhar para a antiga aliança, você vai observar que eu precisava fazer algo para alcançar Cristo não, Deus, né? Essa relação com Deus, né? Eu precisava cumprir algo. E ao cumprir, eu estava habilitado para ter esse acesso garantido. Na nova aliança, não. Na nova aliança não tem a ver com o que eu faço. Na nova aliança tem a ver com o que Cristo fez. Já fez. E a partir daquilo que Ele fez, isso é tão grandioso, isso é tão gracioso, que aquilo que eu faço não é a raiz, é o fruto de uma árvore. Na antiga aliança, aquilo que eu precisava fazer era a raiz. Porque se eu não fizesse, aquilo não dava fruto, aquilo não vinha. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o inverso. Os meus frutos são uma consequência daquilo que eu vivo e não uma obrigação, ou eu tenho que fazer algo para alcançar outra coisa. Não, até porque você não vai alcançar nada. Quem alcançou foi Cristo. Foi Ele que já fez. Mas são... Tem um ditado que diz que o fruto nunca cai longe do pé, né? Então eu acho que se plenamente ligados a Cristo, eu acho que as nossas ações e as nossas obras não tem como ser diferente do que aquilo que Jesus é. Porque se estivermos ligados à videira que é Cristo, para mim a Bíblia ela é fantástica. Beleza, você acabou de falar fruto, e aí a Bíblia vai dizer que frutos são esses? São os frutos do Espírito. Entendeu? Então não tem... O próprio texto vai dizer, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem, você não precisa se preocupar, porque você vai estar refletindo Cristo, revelando Jesus às pessoas através do amor, da mansidão, daquelas coisas todas. Isso é lindo, né? E vocês conseguem observar isso aqui, assim, a gente tem... como é que tem sido isso na vida de vocês, assim? Para mim tem sido muito interessante ver essa transformação de uma comunidade a partir de algo. Uma comunidade está sendo transformada. E eu creio que uma cidade será transformada. Creio mesmo. Amém. E para mim, foi o que eu falei, não tem nada novo. A gente não está falando nada novo aqui. Nada novo. Mas talvez a maneira simples, descomplicada. Eu sempre acreditei tanto que essa relação vinha por uma meritocracia que eu buscava, assim, eu buscava alguns lugares, eu pensava, eu tenho que estar em algum lugar porque eu tenho que de alguma maneira fazer algo para Deus. Então a minha preocupação era muito mais em provar para Deus o quanto eu amava, mas eu ainda não tinha compreendido o quanto eu era amada por Deus. Uau. Então aqui eu acho que eu fiz o caminho inverso, servir
como filha, eu acho que faz muita diferença, porque você realmente tem a propriedade da sua casa. Eu costumo dizer que aqui no MEV eu sei onde está a colher, eu sei onde está o canecão, assim como eu sei na minha casa. Então, essa coisa do pertencimento da sua casa mesmo, que é a casa do meu pai. Isso é algo que também as pessoas têm dificuldade enorme de compreender como igreja. De pertencimento, assim? Elas costumam esperar do pastor um aval, uma orientação para alguma coisa, sabe? Porque normalmente a cultura é assim. Mas aqui a gente tenta o inverso. Você falou, eu sei onde está a colher, eu sei onde está o... E é exatamente isso. Para mim, é casa. Todos podem saber, todos podem ir lá e vamos ao pastor. Que pastor nada, vamos embora, vamos servir, vamos fazer as coisas, vamos ser felizes, pô, vamos celebrar Cristo, isso é gostoso demais. E assim dá uma sensação de pertencimento ao corpo mesmo, você sente as suas mãos contribuindo para o braço, e o braço contribuindo para todo o resto. Então eu acho que você estreita as relações mesmo, a mão precisa conhecer o braço, que precisa conhecer... Mas cara, porque tá todo mundo nadando pra cá, a gente tá assim, né? É isso mesmo. É um pouco mais difícil, a correnteza é um pouco mais forte, mas eu não arredo o pé de jeito nenhum, porque eu sei porque Cristo me chamou, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu recebi de Deus nesse sentido. Eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda, de jeito nenhum. E é por isso que o pessoal fala assim, pô, você tá fazendo um negócio diferente, Não tô, só que eu sei onde eu quero chegar, é diferente. Então quando você tem uma visão, eu acredito no poder da visão, eu acredito na identidade. Eu venho de um mundo desse, da publicidade, nesse sentido onde as identidades são importantes, né? Onde a identidade visual de algo é importante. Você não vê o McDonald's vendendo cachorro quente, né? Eles sabem o que eles fazem. Na igreja é a mesma coisa. E quando você encontra um lugar que sabe para onde está indo, é engraçado que as pessoas se assustam, cara. Como é que pode? Verdade. Elas têm uma dificuldade de compreender muito maior. E aí assim, você vai olhar assim, parece uma salada, né? Um monte de coxa de retalho. Então quando você encontra um lugar que tem definido quem é, como é, por que fazemos o que fazemos, cremos da forma que cremos, lá, a visão é lá, é aquele lugar. A gente constrói essa ponte para esse futuro, né? Então se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que devo fazer para essa ponte ser construída, né? E como comunidade isso é maravilhoso, maravilhoso. Você pontuou uma coisa tempos atrás aqui no MEV, foi muito interessante, que é essa unidade com a diversidade. Respeitando essa individualidade. Eu falei assim, a gente não está atrás de uniforme. Isso. Eu estou atrás de unidade. Unidade. Eu não quero que todos vistam a mesma roupa. Sim. Isso é muito forte. A gente pensa em muitas pessoas diferentes. Perfeito. Personalidades diferentes, jeitos diferentes, experiências diferentes. Mas caminhando numa mesma visão, num mesmo propósito, indo para um mesmo lugar, em unidade. Fica nítido esse convite que a gente recebe de Deus quando a gente chega aqui, está na casa, quando a gente está aqui no MEV, que cada um de nós é convidado, não é a se encher da palavra, não é a se encher do Espírito Santo, mas a transbordar isso em unidade, fazendo todo crescer na mesma direção. Então isso é a permissão que cada um tem para fazer a diferença no todo é total, alívio. É um chamado que não é para sentar só no banquinho do carona. Então, mas isso, cara, às vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreensão, cara. Na engraçado, né? Às vezes elas esperam que eu fique falando alguma coisa, que outro pastor falando. Mas não precisa ir longe, nosso time pastoral representa essa diversidade. Nós temos aqui no MEV hoje, se não me engano, acho que 11 pastores. Pô, gente pra caramba. E não são 11 pessoas iguais. Não. Um pastor você pode deitar no colinho, outro pastor você pode rir. Pois é, eu brinco com a galera, eu falo assim, pastor no MEV não sou eu. Pastor no MEV é o Paulo.
é o Elias, é a Serli. Aconselhamento, são aquela. E aí você vai olhar a Bíblia, você tem lá os dons, esses chamados ministeriais, pastor, apóstolo, profeta. E aí você, profeta, pô, você olha pra Sara, é labareda saindo da boca dela o dia inteiro. Encostou já? Profeta, cara, é alguém que vai sempre te direcionar pra algo. Sara! Beijo, Sara! E aí, profeta, cara. Você tem outros que pensam em expansão, em apóstolos, que são essas pessoas que pensam em implantar igrejas. Você tem outros que são os mestres que gostam de ensinar, gostam de trazer as coisas e tal. E a própria palavra vai dizer que eles não são diferentes, ou que eles não possuem uma hierarquia entre si, mas todos cooperam para o bem do corpo, para a edificação da igreja, para o crescimento e expansão da igreja. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu me sinto muito privilegiada com todos os nossos pastores. Eu também. Tô meus falando nesse sentido. Eu te confesso que para mim também foi uma relação difícil dessa... Cara, porque assim, ninguém tá pronto, né? Não, e assim, é uma questão de... Beleza, a igreja tava indo, de repente o pastor morre. E aí, faz o quê? Ninguém nunca te ensinou, né? Ninguém nunca te deu Abre em qual página na apostila, pô? Não tem. Então, da mesma maneira, eu compreendo a reação deles nesse sentido também. O que a gente faz? Faz o quê? Olha pra quem? Acabou. Quem prega no dia seguinte? Né? Tipo, e aí? Você vai pra onde? Vamos pra onde? Então, depois que o tempo passa, ministerialmente falando, a gente inicia esse trabalho também, buscar essa ponte, construir essa ponte com eles, também não é fácil não, mas graças a Deus a gente está conseguindo. É um desafio, fala sério, na grande maioria eu poderia ser filho deles. Verdade. Né? Essa é a grande verdade. Então também pessoas de 40, 50 anos que exercem seu ministério ao tempo que eu tenho de vida. Aí de repente vem um garoto de 30 e aí? Como é que a gente... Então, o Fred vendo-se de fora, não é o garoto de 30, é o garoto transformado de 30. Não é o mesmo garoto de outrora. Não. As pessoas não te veem como o mesmo garoto. É aquele garoto que, mediante a adversidade, teve esse encontro, teve essa transformação, e a partir dali ele é um ponto de partida para uma nova fase. Se eu trouxe o nome da nova, você veio na nova temporada. Na nova temporada. Então essa nova temporada, o ponto de partida, né? Houve uma são novos personagens, novos desafios. A transformação sua é um ponto de partida. A série é a mesma, pessoas mais velhas, pessoas que são episódios pessoas diferentes. Que chegaram, e eu sou um cara apaixonado por transformação. Né? E a Bíblia, ela convida a gente para isso. O tempo inteiro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso ocorre dia após dia. É todo dia. Através da palavra. Amém. Né? A oportunidade da gente estar aqui é esse carvãozinho queimando. É mais uma oportunidade de transformação na palavra. Você enxerga um pouco isso com aquilo que Jesus disse para Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo? Você sente essa transformação? Você sente esse novo nascimento? Total. Você acha que isso aconteceu com você? Tem acontecido com Neve? Por mais que aquela conversa pessoas? tenha sido uma questão... Jesus estava falando para ele de nascer da água e do Espírito. Total. Com certeza passamos por isso, passo por isso todos os dias, se bobear. Se pudesse se batizar todo dia. Né? Eu acho que isso é interessante, assim, de você se renovar mesmo, né? E isso é importante, cara. Isso é gostoso demais. É algo que a gente não pode perder. Não importa se eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos de igreja. A gente não pode perder, cara, esse desejo, esse gostinho, E olha que eu tô meus 34 dentro desse lugar. Então, de novo, eu digo que isso não quer dizer absolutamente nada.
porque é necessário que a gente tenha as nossas experiências, é necessário que a gente busque essas coisas de maneira pessoal. Mas isso é muito gostoso e está disponível. Para todos. Está disponível. Sim. Isso é bom. E aí a gente vem nessa dualidade entre transformação e consolação. São duas coisas. Às vezes as pessoas, olhando para o Evangelho, eu acho que boa parte das pessoas elas buscam consolação. Continuarem sendo mais do mesmo e apenas recebendo um carinho, um afago. Você não tá legal, sua caminhada não tá boa, vem pra cá, que já tudo bem, você vai ser acolhido dessa maneira que você tá fazendo, o que é válido também. Em certos momentos, né? Não, eu acho que, assim, de verdade, eu penso que isso é válido sempre. Faz parte. Isso faz parte. Como igreja, eu acredito que nós somos um hospital. Jesus vai dizer isso. Eu não vim para os que estão bem. Eu vim para aqueles que estão ferrados, para aqueles que estão mal, que estão doentes, que estão necessitados. Eu vim para essa galera. E é exatamente isso. Agora, a partir desse momento que eu me encontro com Jesus, beleza, resolvido. E aí? Vou ficar recebendo só o paliativo ou vou receber a verdadeira cura? Vamos andar, né? Vamos avançar, vamos, e aí? Né? Bora! Levanta e anda? Vamos nessa ou vai ficar aí nessa agarrado na sua maca o tempo inteiro? Não, mano, Jesus mandava os caras levantando, meu irmão, levanta, pega a tua maca aí, valeu, vai viver sua vida, bora! Não volta para esse tanque amanhã. E essa é a cura genuína, né? Porque o resto é paliativo, você vai postergando, né? Mas quando a cura é realmente de verdade... Senão a diferença é que tu vai pro inferno andando. Não mais um coxo. Não mais um cego. Eu acho que isso... Eu vejo muito hoje a sociedade, ela preocupada em consolação. Com certeza. E não em transformação. E aí essa diferença com o Evangelho que nos convida para a transformação. Tem uma frase que fala que muitas pessoas morrem espiritualmente porque quando elas deveriam ser transformadas, elas foram consoladas. A palavra vai dizer, o Espírito Santo é esse consolador. Então a gente não pode ir contra a palavra nesse sentido. Ele é esse consolador e isso é a real. A gente precisa desse abraço, desse lugar seguro. Eu falei isso aqui essa semana. O Gabrielzinho, meu filho, ele tem medo de túnel. A gente viaja, não sei o quê. Papai vai passar no túnel, mamãe vai passar no túnel. Tenho medo do túnel. Aí ele vem e te abraça, te segura. Esse abraço traz para ele segurança, um lugar que ele pode ficar. Mas ao mesmo tempo tem que gerar nele coragem. Esse ponto, exatamente esse ponto. Tem que gerar nele coragem. É isso. Para mim, Cristo é a mesma coisa. Exatamente isso. A gente precisa... Beleza, eu vou para esse colo, eu vou para esse abraço, eu me sinto seguro nesse lugar, ok. Mas ele também... Daqui a pouco eu tenho que estar grandão, e esse coragem. Túnel é pequenininho, eu sou mais brabo que esse túnel. É isso. É exatamente pra mim é essa coisa de, pô, legal, você foi consolado, você foi acalentado. Beleza, mas a partir de agora... Josué vai dizer isso. Deus vai dizer isso para Josué. Se não me engano, Josué é um 9, se não me engano. Não fui eu que ordenei para vocês, não fui eu que falei para vocês. Fui eu que falei para você, cara. É isso aí. Eu acho que às vezes as pessoas saem desse colo consolador de Jesus e caem no colo consolador das pessoas. Eu acho engraçado. E aí elas não recebem. Na verdade, eu acho que é o colo consolador da religião. Isso, e elas buscam ali uma âncora. Exato. E elas acabam não tendo a verdadeira... E essa âncora não permite a transformação. É isso que ele está querendo falar. Elas ficam reféns de religião, refém de pessoas. O Evangelho não se faz mais presente nesse processo de transformação e elas são congeladas no tempo mediante... Ela não acessa mais aquela transformação. Sim, porque ela não consegue se curar daquela dor. Sim. Ela não consegue passar. Mas eu acho que também você fala muito o que você vive, né? Esse teu processo que você viveu, né? Porque você não foi só consolado. Você foi transformado. Na hora da pancada, né? Você sente ali, Deus vem e fala com você, você se sente acalentado, você começa a entender que você tem um pai presente
Mas ele não te quer mais ali de joelho, ele não te quer mais ali como um derrotado, ele nunca te quer mais ali olhando para trás e falando, nossa, meus gigantes são enormes. Não, ele quer que você fale, meu pai é grande, eu não boto mais os meus olhos nos gigantes que se apresentam na minha vida. O meu pai é muito maior, eu tô caminhando com ele agora. E daqui por diante eu sou grandão. Para mim, coragem é isso. Coragem não é você minimizar os seus problemas, mas é maximizar o seu Deus. Coragem não é você dizer, esse problema aqui, não sei o que, não serve pra nada. Não é minimizar os seus problemas. Mas é você entender Deus, né? Que diante daquele problema, Deus é muito maior. Foi ou não foi o que Davi fez? Sim. Dizendo, cara, ele olhou para aquilo e achou aquilo uma afronta. Uma das primeiras frases que ele fala quando ele vai para esse embate é dizendo, meu irmão, eu estou indo minha água acabou a produção. Eu tô indo até você com essa coragem, né? Com essa força. Em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Não é fake, não. E é água mesmo. No meu também era água, não era Coca-Cola. É água de verdade. A gente aprende ali que ele estava armado em primeiro lugar da fé. Total. Né? Não sei o ponto dessa mensagem, mas que ele carregou 5 pedras. Que era uma para Golias. Diz a Bíblia que Golias tinha mais 4 irmãos. 4 irmãos. E é uma certeza uma dele. Questão teológica nesse sentido de que a certeza dele não era 5 pedrinhas, se por uma casa errar tem mais 4, não. Mas era a certeza de que com uma em cada irmão engolias e vambora. Ele ia derrubar. A certeza dele estava no pai dele, na fé dele. Então o nosso convite, beleza, mas a partir desse momento a gente precisa transbordar isso nas nossas atitudes. E isso não fica só para nós. Esse convite evangelístico, esse convite do transbordar do Espírito, né? Uma coisa que logo no começo dessa minha caminhada ficou muito forte para mim. Foi algo assim, é muito bom quando Deus faz algo por nós, mas é extraordinário quando Deus faz algo através de nós. E aí você tá focado nisso. Eu te falo que a Carolzinha estava conversando comigo. Essa foi a experiência que eu tive. As pessoas falam assim, você mudou, você ficou... eu não penso que eu mudei. Eu falo isso no meu livro. Meu pai dizia assim, olha, ninguém dá o que não tem. Né? Ninguém apresenta algo que já não tenha dentro de si. Para oferecer. Para oferecer, Então, essas coisas eu sempre crio desse jeito, as minhas conversas com ele sempre foram desse jeito, as discussões também eram em cima de, foram muitas, eram em cima dessas questões também. Então, eu não acredito que eu mudei de alguma coisa ou que eu estou colocando para fora algo novo, não. Só que eu me permiti fazer isso. Então, agora eu encontrei lugar para isso, eu encontrei espaço para isso, eu encontrei... E mais do que ter encontrado, foi o que Deus me disse. E é legal a gente entender que a partir desse momento também, Deus nos capacita para isso. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com nenhum de nós, comigo. Talvez as pessoas se questionem do quanto são capazes. Agora, a partir do momento que você tem esse encontro, que você se permite, você sente Deus capacitando a gente cada vez mais. É gostoso, né? Maravilhoso. Tudo que Ele já colocou em nós, né? Ele vai nos capacitando, vai liberando sobre nós uma nova unção. À medida que a gente avança em cada etapa, vem uma nova unção e a gente continua. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo como igreja, nesses 9 anos aí, esse mês de agosto especificamente, para mim tem muito disso, assim, a gente está tirando coisas do papel, parando de fazer reunião para outra reunião, sabe o que é? Não. A gente parou de também procurar outras coisas. Não. Chegou o momento da gente arregaçar, fazer o que tiver que fazer, arregaçar as mangas aí, fazer o que tiver que fazer e vamos embora, vamos nessa. Acho que tem tudo a ver, né? Agora você tá falando aí, eu tô linkando com o que ele falou.
Acho que a gente viveu um período aí da consolação, digamos assim. Total. Que foi necessário. Que é necessário. Que foi necessário. É necessário, né? total. Como você colocou aí várias vezes. Que é necessário a consolação em certos momentos. E acho que agora Deus está nos levando para o momento da transformação, para nos transformarmos como igreja, como comunidade. Eu acredito muito também que nós estamos sendo preparados para poder viver esse momento. Eu também creio nisso. Na verdade, eu creio que a gente... eu não vou falar que nós já fomos preparados, porque é uma constante, né? É sempre uma constante. Mas a gente não está mais no momento de ficar pensando alguma coisa. Sim. A gente agora está no momento de executar as coisas, né? De implementar as coisas, essa conversa é um pouco disso. O filho nasceu. Fizemos o primeiro. É isso aí. Chamado o que vai vir feito, daqui pra chamado frente. Aceito. E uma frase. Feito é melhor que perfeito. Eu gosto que. Senhor. Isso é chamado feito, chamado aceito, cara. É isso aí. Esse momento de conversa, de bate-papo é isso. Demos o primeiro passo. A gente chegou aqui cedo, organizamos as coisas, umas coisas funcionam, outras não funcionam. Uma hora vai, uma hora não vai, faz só, não, vamos embora. Então é pra fazer? Então vamos fazer, vamos embora, pronto. E eu tô dando. Com certeza. É mais uma oportunidade da gente revelar verdadeiramente Jesus às pessoas. É isso aí. Glória a Deus por isso. Bom, eu espero que aí do outro lado Cristo tenha sido revelado para você também. 1h20 aí, 1h30 quase aí de conversa, de bate-papo. Passa rápido. Demais, hein? Fala pra boneca. Só tem uma mulher aqui. Caraca, Carol. Eu não posso nem ser culpada por isso. Gente, ela falou que antes. Sabe o que ela falou pra mim antes ali nos bastidores? No backstage. Que nós temos backstage. Que a mulher fala 5.000 palavras e que hoje ela trabalhou de home office e ela não utilizou essas 5.000. Fica aí, tá vendo? 1h30 de podcast. Eu vim preparada. Quem me conhece sabe que eu mando áudio no WhatsApp de 5 minutos. Então eu vim preparada pra esse momento. Mas obrigado a você que tá aí do outro lado. Espero que a sua vida possa ser edificada através desse bate-papo. E mais uma vez, queria agradecer aqueles que estão nos patrocinando, que estão investindo na gente, que estão investindo na visão desse lugar. Obrigado aí ao time da Churrascaria Lago Sul. Obrigado, Aline, por também incentivar e ser uma patrocinadora com a gente, dar visão aí também do IT. Obrigado, um beijo enorme no coração de vocês. E para você que está aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo novamente ao Mavcast. Esse foi o nosso primeiro episódio, muitos outros virão. Fica ligadinho aí, Deus te abençoe. Valeu!